Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para vocês, mais uma aula de conhecimentos bancários. Hoje nós iremos trabalhar o assunto bancos comerciais, aliás, dois assuntos, bancos comerciais e os bancos múltiplos, né? Os bancos comerciais aí são os bancos aí, são muito importantes no sistema financeiro nacional, aliás, são as instituições mais importantes aí do sistema financeiro nacional lá no campo operativo, de operação, de tete a tete com o cliente, né? Então, vem comigo aqui rapidamente, né? Só para você seguir a linha que nós estamos estudando, para você ter o quê? Um juízo de valor sobre o assunto, né? Já estudamos aqui o Conselho Monetário Nacional, que é um órgão máximo de normatização do sistema, é um órgão normativo. Estudamos já as entidades supervisoras que vai fiscalizar, que vai supervisionar as atividades, autorizar de quem? Dos sistemas operadores, que é o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, né? E estudamos também o Conselho de Recursos, né, que é o órgão de segunda e última instância administrativa dos recursos do Banco Central e da CVM, né? E agora nós vamos estudar esta caixinha aqui chamada de bancos, né, e caixas econômicas, né? Primeira informação importante, que esses bancos são o quê? Operadores. O que são os operadores? São aquelas instituições que vão realmente fazer acontecer a intermediação financeira, intermediação de captação, de atração de recursos dos poupadores e, claro, de aplicação desses recursos, que são as instituições financeiras bancárias, né? Os bancos, né? Professor, bancos comerciais, ok, a aula é banco comerciais e banco múltiplos, né? Vamos falar tudo de banco comercial, depois nós vamos falar de bancos múltiplos, né? Olha só fazendo uma pequena observação, fazendo um pequeno reforço pedagógico. Bancos, nós temos quais espécies de bancos? Vem comigo. Bancos comerciais, essa aula nesse exato momento. Bancos múltiplos com carteira comercial, vou explicar para você esse cara também nesta aula, na segunda parte. Temos bancos comerciais cooperativos, aula específica que o professor vai ministrar para vocês. Bancos múltiplos sem carteira comercial, também vou abordar esse assunto hoje. Bancos de investimento e bancos de desenvolvimento, tá? Ou seja, são tudo de bancos aí que a gente vai estudar. Aulas específicas. Conclusão, na aula de hoje nós vamos matar tudo de bancos comerciais, múltiplos com carteira comercial e múltiplos sem carteira comercial, né? Ok. Bancos comerciais. Gente, bancos comerciais pertencem a um seleto grupo, tá, de instituições que são chamadas instituições financeiras monetárias, né? Ou são instituições financeiras bancárias. Professor, por que é um seleto grupo? Esse grupo aqui, quem pertence a esse grupo? Ó, bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, cooperativas de crédito, bancos comerciais cooperativos e caixas econômicas, né? Essas cinco entidades, elas são autorizadas e ela tem um tesouro, né, algo muito especial na qual todo mundo deseja ter, elas são captadoras, né, de um cara chamado de depósitos à vista, né? Depósitos à vista, né? Professor, o que esse cara é, cara? Esse cara aqui é um grande tesouro, depósito à vista, né? Por quê? Porque esse depósito à vista aqui vai possibilitar a instituição financeira a produzir um cara chamado moeda escritural. É isso mesmo, vai fabricar moeda, só que não é essa moeda circulante de cédulas, moeda metálica, não, que nós temos aí, que o Banco Central aí, que emite essa moeda negativo, aqui vai ser o quê? Moeda escritural. Isso é um tesouro, isso é muito importante no processo de intermediação financeira. As instituições financeiras, claro que têm o seu objetivo do lucro, mas elas têm o objetivo também de contribuir com o desenvolvimento da nação, contribuir para a aquisição de bens de consumo da sociedade. Quem que nunca fez um financiamento, não é isso? Fez umas parcelas aí via banco, todo mundo já fez isso, ou seja, existe sim uma função social em relação a isso, e esse cara depósito à vista. Vamos lá, primeira informação importante, eu estou repetindo isso porque isso cai em prova. Cara, não existe aluno competitivo, você não sabe isso. Instituições financeiras bancárias são aquelas que estão autorizadas a receber o famoso depósito à vista. Quais são?
bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, caixas econômicas, cooperativas e bancos comerciais cooperativos. Ok, bacana, né? Professor, eu não consigo entender por que chama o depósito à vista de moeda escritural. Cara, porque existe o quê? Existe um processo de fabricação de moedas. É mesmo, professor? É mesmo. Então tem o quê? O multiplicador bancário, né? Vem cá, vou explicar para vocês aqui. Vem aqui, né? Você tem R$400 no bolso aí na carteira, né? Você não quer ficar com esse dinheiro guardado aí, você não vai usar o dinheiro agora. Então, o que você faz? Você vai lá no seu banco comercial, né? Pô, aí Bradesco, né? Esses dias eu usei o exemplo do Itaú, agora vamos fazer um merchan aqui para o Bradesco, né? Você vai lá no Bradesco e deposita os R$400, um depósito à vista na sua conta corrente. Bacana, 10, professor. E aí, professor? Aí o seguinte, nós sabemos que o Banco Central ele é o detentor da política monetária no Brasil e ele regula a quantidade de dinheiro. Todos os bancos têm uma conta onde? No Banco Central. Então, determinam que a retenção e o depósito, o Bradesco vai pegar 20% dos R$480 e vai transferir, vai depositar, deixar guardadinho lá no Banco Central do Brasil, né, no Bacen, R$80, né? E aí, professor? Aí sobrou R$320. Imediatamente, quando você depositou, outro cara em qualquer parte do Brasil, o Bradesco tem milhares aí de correntistas aí no Brasil todo e no mundo. O que aconteceu? O cara lá de outra cidade distante utilizou um cheque especial de R$320. Olha aí, utilizou, né? Ó, e o cara utilizou, já entrou na conta corrente do cara, né? No que utilizou lá de R$320, entrou R$320, reteve 20% e R$256. Nesses R$256, né? O outro cliente fez alguma operação de empréstimo, financiamento do Banco do Bradesco. Então, ele já pegou e emprestou para o cara de novo, e assim sucessivamente. Ou seja, de R$400 virou R$2.000. Desses R$2.000, ficou depositado R$400 como compulsório. Ou seja, o banco teve aí a criação aí de R$1.600 de moeda escritural. Olha, aqui eu dei o exemplo de um dia só, que esse é o Banco Bradesco, ele é gigantesco, então isso aqui acontece aqui em minutos, né? Várias transações, né? De débito, crédito, débito, crédito, débito, crédito, ó. Tá certo? Então, olha só a quantidade. Ou seja, aquele conceito que eu sempre disse para vocês na primeira aula, né? Que os bancos são instituições financeiras que trabalham com o dinheiro dos outros, né? É uma das grandes regras do capitalismo, né? Trabalhar com o dinheiro dos outros, né? Eu mesmo sou um pouco conservador em relação a isso, né? Eu não gosto de utilizar aí, tá certo, fontes de financiamento de banco, porque você paga juros, nunca mais volta esse dinheiro, né? Eu prefiro ficar sem um bem de consumo do que pagar juros. Eu sou assim, né? Depois de muito sofrimento. Bacana, entenderam o multiplicador bancário? Isso aqui é o quê? Isso aqui é um exemplo de depósito à vista. Quem que pode fazer isso? Apenas 5 instituições. Bancos comerciais, bancos múltiplos com carteiras comerciais, caixas econômicas, cooperativas de crédito e bancos comerciais cooperativos. Teremos uma aula para cada pessoa dessa, né? Isso que eu acabei de passar para vocês, nada mais é do que um fenômeno conhecido como moeda escritural. Atenção, isso pode cair na sua prova. Somente as entidades que captam depósito à vista que possuem essa prerrogativa, né? Ou seja, é a base aí do sistema financeiro nacional, pode ter certeza disso, né? Concluindo, a gente está falando em moeda, né? Temos aí o Banco Central produz moeda manual, que são as cédulas e o Banco Central emite moeda escritural, que são as cédulas, né? E a moeda metálica. Sobre moeda, você sabe que quem autoriza é o Conselho Monetário, quem emite é o Banco Central, quem fabrica é a Casa da Moeda, né? E nós temos aqui as instituições financeiras monetárias produzem essa moeda escritural. Prof, isso caiu em prova e concurso? Vem comigo, olha só. Caixa Econômica, CESP 2014, cargo de escriturário, né? Ao aumentar o recolhimento compulsório dos bancos comerciais,
o Banco Central emprega um instrumento de política monetária expansionista? E aí, professor, vou explicar para vocês com calma. Ao aumentar o recolhimento compulsório. Professor, o que é o recolhimento compulsório? É o depósito compulsório, é um instrumento da política monetária, na qual todos os bancos têm uma conta no Banco Central. Então, se você tem aqui, né, vamos dizer, R$100, né? Você depositou R$100. Você tem duas hipóteses. Vamos colocar aqui um depósito compulsório de 20%. Então, o Banco Central vai recolher o quê? R$20 para o Banco Central. Vai ficar lá no Banco Central, né? E R$80 aqui vai ficar, vou colocar aqui, em operação no Sistema Financeiro Nacional, dinheiro em circulação. O que ele fala? Se eu aumento esse cara aqui, vamos aumentar esse cara aqui para 30%. Então, aumentou para 30 aqui e diminuiu para 70. Ou seja, diminuiu. O que esse diminuiu aqui? Ele reduziu a quantidade. Quando diminui, ela é restritiva. Então, política monetária restritiva. Agora, outro exemplo, 10%. Então, ficou aqui 10, 90. Ou seja, aumentou a quantidade de dinheiro. O que ele fala aqui? Quando ele fala aumentar, de 20 para 30, aumentou o percentual, diminuiu a quantidade de dinheiro em circulação. Se diminui a quantidade de dinheiro em circulação, é uma política monetária restritiva. Está errada a questão. Não deveria ser expansionista. Expansionista é quando aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, quando diminui o percentual do depósito compulsório, né? Puxa vida, professor, eu estou conseguindo fazer as questões e, mais importante, eu estou conseguindo compreender. Eu sempre digo que o aluno que consegue compreender o assunto, entender, fica mais fácil até para memorizar. Logo, essa alternativa aí está absolutamente errada, porque não é política monetária expansionista, é restritiva. Certo? Ótimo, né? Pronto, introdução, expliquei depósito compulsório, tal, né? E aí, professor, nosso roteiro, né? Cara, você tem que estudar tudo, cara, que você puder do assunto, você tem que ir lá no Banco Central e pesquisar. O examinador retira as questões de prova de lá. Estamos estudando o quê? Bancos comerciais. Está aqui. Tem lá bancos comerciais. Vamos ler esse cara? Claro. Antes de ler esse cara aqui, eu quero explicar para vocês aqui, quais são os bancos comerciais em atuação hoje no Brasil. Eu fui lá no Banco Central, banco comercial, e coloquei pesquisar, né? Então, isso aqui são os bancos comerciais, são 14 bancos comerciais, né? E aí, prof? E aí, nossa segunda parte da aula, a gente vai explicar de bancos múltiplos, né? Nós vamos explicar o banco múltiplo, né? Antes de 1988, né, nós tínhamos aí muitos bancos comerciais, porque não existia essa possibilidade aí dos bancos múltiplos, né? Depois de 88, com a resolução aí, com as resoluções específicas do Sistema Financeiro Nacional, possibilitou o quê? Bancos múltiplos com carteira comercial, ou seja, os bancos aí passaram a ter outras carteiras, carteira de leasing, leasing foi a partir de 94, sociedade de crédito, bancos de investimento, tá certo? Financeiras, banco de desenvolvimento, passaram a ter outras carteiras além do comercial. É assunto que de bancos múltiplos, né? Mas eu já adianto para você que depois dessa resolução, a quantidade de bancos comerciais, elas só foram o quê? Reduzindo, tá? Só foram reduzindo. Bacana? Vamos lá. O que diz o Banco Central sobre bancos comerciais, né? Bancos comerciais são instituições financeiras privadas ou públicas, né? Privadas, quem são o dono das instituições privadas? Quem são os donos? Quem? É o setor privado, Bradesco, Itaú, etc., Santander. Públicas, quem que é de propriedade? Do governo. Ainda temos diversos casos, né? Que tem como objetivo principal proporcionar suprimento de recursos necessários para financiar. Então, qual que é o objetivo, cara, do banco comercial? Proporcionar recursos, né, para a sociedade realizar as suas atividades. Questão de prova. Bancos comerciais irão proporcionar esses recursos, olha só, o prazo de curto e médio prazos. De novo, curto e médio prazos. Então, são bancos comerciais. Ok? Bacana.
E aí, professor, como é que vai ser cobrado em prova de concurso? Os bancos de investimento e os bancos de desenvolvimento, já estou adiantando o assunto para você fazer uma correlação, e quando o professor chegar lá em bancos de investimento e bancos de desenvolvimento, vocês já saibam disso aí. Investimentos e desenvolvimento é financiamento de longo prazo, tá? Normalmente ele vai investir em grandes ativos, tá certo? Investimentos de grandes ativos. Então aqui, banco comercial, curto e médio prazos. Investimentos e desenvolvimento, longo prazo. Ok? Para quem? Para quase todos. Comércio, indústria, empresas prestadoras de serviços. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Banpará 2018, cargo técnico bancário. Nós, aqui da Lá Concursos, nós preparamos não um curso normal, gente, papo sério, papo reto, um curso super competitivo, um curso ponto a ponto digital, um curso super atualizado, que eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês estarão bastante competitivos para o dia da prova, no dia 6 de maio de 2018. Nós, aqui do Lá Concurso, em especial eu, professor Luiz Antônio, que sou professor de atendimento, vendas e conhecimentos bancários, eu fiz um reforço pedagógico gigante, cara, gigante, pode ter certeza, cara. Papo reto, aqui não é com papo de vendedor, não. Eu sou responsável pelo site. Pode ter certeza que você fazendo investimento aí de apenas 10 parcelas de R$30, você terá aí reais condições de competir por vagas nesse concurso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Já ia esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula? É muito fácil. Clique aqui em cima, aliás, aqui embaixo, né? Clique aqui embaixo. Você faz um pequeno cadastro no nosso site. Você poderá aí efetuar o download gratuitamente dessa videoaula que você acabou de assistir, que aliás é uma videoaula pequeno, 10, 20% da videoaula, só é um pequeno trecho demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.